Graça especial hoje peça, eu já alcancei uma graça maravilhosa com ele. É Deus que dá, mas ele usa os seus santos, né? Então hoje é o nosso irmão Marcos, da Comunidade de Aliança, que vai se apresentar melhor para vocês, vai dar seu testemunho para nós. Vamos rezar por esta Ave Maria, pedindo que Deus possa iluminar o seu coração e ungí-lo nesta noite. E nos dá a graça da atenção também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, né? Eu esperava ter mais homens, né? Mas graças a Deus, se Deus quiser, vai dar certo, né? Para que a palavra de Deus não toque só o coração das mulheres e das crianças, né? Mas os homens também. Então, como o Osés eu falando, eu sou o Marcos, sou da comunidade Aliança, da comunidade católica Shalom, né? Tenho 40 anos de idade e caminhei um tempo na paróquia, mas vi a necessidade de me aprofundar mais, né, na palavra de Deus, de conhecer aquela sede, né, de ser formado cada vez mais. E por mais que tenhamos formação na paróquia, mas eu vi que precisava de mais formações, de mais radicalidade, né? Nós não podemos brincar com a palavra de Deus, né? Então, eu me afastei um pouco da paróquia, mas ainda continuo ajudando na comunidade do Banguê 1. E hoje eu faço parte da comunidade católica Shalom. Sou postulante de 2º ano e estou trilhando esse caminho, né, de santidade, né? Porque nós devemos acreditar que nós podemos ser santos, né? Até mesmo você que já é casado, mas você pode ser santo. Nós conhecemos famílias que são santas, né? Os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, santo, né? Então é possível ser santo até no seu matrimônio, né? Então, antes do meu testemunho, falar daquilo que eu vivi, né, nesse tempo de vida que eu tenho, andei por caminhos errados, né, até perceber que a verdadeira felicidade nós só encontramos em Deus. E hoje eu estou aqui para falar para vocês, né, não com orgulho, mas com vergonha, né, com vergonha do que eu fiz, né. Espero que meu testemunho, que não é, já vi testemunho mais forte, né, mas espero que possa edificar o coração de alguma pessoa aqui, né, que alguém possa se esperar naquilo que eu fiz e não fazer, né, não aprender com os meus erros. Então, antes de eu começar a falar, eu quero ler uma passagem do Evangelho de São João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Palavra da salvação. Então,
leitura que eu fiz agora nos chama a isso, né? A nascer de novo, né? Embora que nós tenhamos tido uma vida errada, mas que é possível nascer de novo, né? Nascer do Espírito, né? Aquele que faz uma experiência com o amor de Deus, aquele que faz uma experiência com o Cristo ressuscitado que passou pela cruz, nós devemos acreditar nisso. É possível nascer de novo, né? Quando nós deixamos que Deus transforme o nosso coração, né? Eu não sou um homem convertido. Estou buscando a minha conversão, né? Porque a conversão é um processo, é no dia a dia. Muitas vezes nós caímos, mas é preciso sempre acreditar na misericórdia de Deus, que é maior do que os nossos pecados, né? Então é preciso acreditar. E graças a Deus que na nossa igreja nós temos a graça dos sacramentos, né? Então quando eu caio, que eu não sou santo, não sou perfeito, então eu corro para o sacramento da confissão, né? Da reconciliação. Uma das coisas que me sustenta na minha caminhada é a Eucaristia e a confissão, né? Eu sou chamado nós na comunidade católica Shalom somos chamados à Eucaristia diária, né? Todo dia devemos estar participando da celebração da Santa Missa, recebendo Jesus, né? Eucarístico. E a confissão também, todo mês, né? E ter uma vida de oração, né? Somos chamados a rezar duas horas por dia, uma hora de estudo bíblico e outra hora de oração pessoal. É difícil, né? É difícil na nossa correria ter que trabalhar e rezar, não é fácil. Mas lutamos, né? Lutamos. Mas deixa eu falar sobre o que eu vim fazer aqui, né? Quero falar um pouco da minha vida. Então eu fiz aqui um rascunho só para organizar. Vocês aí atrás estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Se eu falar rápido, vocês pedem para mim diminuir um pouco, tá certo? Então, assim, quando eu tinha 8 anos de idade, né? Deixa eu falar também que eu ia esquecendo. Eu tenho 19 irmãos, né? Desses 19 morreram 15, só ficou 4, né? Desses 19, 7 foram homens, né? Só escapou eu. Mas dizem que ainda botaram a vela na minha mão para mim não morrer, né? Então quase morri também. Então morreu 15, mas foi assim, tudo criancinha. Antigamente, né? Qualquer coisa uma criança poderia morrer, né? Não tinha muito recurso. Então morreu muita criança assim, 15, né? Mas mais ou menos com essa idade de 8 anos, eu vou falar aqui muito do meu pai, né? Ele é muito presente no meu testemunho e na minha vida, né? Ele é um exemplo para mim, mas para mim não segui-lo, para me fazer o contrário do que ele fez, né? Então não vou falar o nome que é para não expor, né? Vou evitar falar alguns nomes assim. Mas quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, meu pai cometeu um assassinato, né? Ele trabalhava, o trabalho dele, ele passava 2, 3 meses no mato, pegando passarinho, aí vendia e assim ele conseguia dinheiro para colocar comida dentro de casa, né? Então nessas vindas dele para casa, um dia ele estava em um bar, né, bebendo, e por ele trabalhar no mato assim, uma faca é muito útil, né, para quem usa para cortar alguma coisa. Então até hoje ele tem mais de 80 anos, mas ele não tira uma faca da cintura, né? Então ele estava com uma faca na cintura nesse bar, e um grupo de jovens começaram a motivar outro jovem que tinha lá a caçar confusão com ele, né? E ele bebendo, armado, e esse cara foi, né? Caçar confusão com ele, pegou um pedaço de pau, uma trave, né? Que as pessoas colocassem nas portas para fechar. E quando ele atacou ele com esse pau,
ele defendeu com a mão e com a outra ele furou ele, né? Então, esse jovem, acho que ele tinha uns 17 anos na época, faleceu, né? E ele fugiu, né? Mas a polícia pegou ele e prendeu, né? Levou ele, prendeu. E eu era pequeno, mas eu lembro assim que depois disso, por medo de vingança, a gente saiu do lugar onde a gente morava, né? Foi morar, saiu, foi embora com medo de vingança, eu era pequeno. E nesse tempo, eu andei tanto a pé, que a gente não tinha condições, né? Não temos até hoje, que eu peguei assim uma espécie de cansaço, né? Eu dava 2 passadas e colocava a mão no joelho para respirar, né? Então, peguei esse cansaço, mas tudo bem. Eu sei que a gente chegou a morar uma cidade chamada Arapiraca, que é ali por perto de Goiás, né? Eu e minha mãe, né? E 2 irmãs que eu tinha, uma foi com a gente, né? Viajou com a gente, e outra, acho que ela já morava aqui em Fortaleza. Eu sei que eu fiquei em Arapiraca, né? Perto de Goiás, morando com a minha mãe. Ela trabalhava, eu era pequeno. E essa minha irmã, ela veio procurar o meu pai, né? Saber onde era que ele estava preso, né? Então a gente ficou assim mais ou menos um mês sem se ver. E nessa época que eu estava morando em Arapiraca, a gente passou precisão mesmo, né? Posso até dizer que fome. Cheguei até a pedir esmola. A gente chegava assim, eu lembro que uma vez estava eu e outro menino e uma mulher. A gente saiu pedindo esmola, dizendo que era para santo, né? Deu esmola para São não sei o que, São Sebastião, só que era para comer mesmo, era fome mesmo. Eu lembro disso. Até a mulher ficou com raiva, porque eu com vergonha, eu queria só andar só com as bolsas, né? E tinha vergonha de pedir. Mas tudo bem. Eu sei que essa minha irmã, ela veio atrás de saber onde era que meu pai estava e ela encontrou ele em um presídio agrícola. Não sei se você já ouviu falar. Mas é como se fosse uma fazenda, onde os presos poderiam morar com suas famílias e viviam soltos, né? Trabalhava 2 dias para o governo e o resto ele poderia trabalhar para ele mesmo. E era assim que a gente vivia, né? Minha irmã foi nos buscar, e a gente veio, mais ou menos na minha idade de 11 anos, 12, eu morava em um presídio, né? Morava assim, eu posso dizer que foi um dos melhores tempos da minha vida, né? Porque a gente tinha fartura em casa, trabalhávamos para nós mesmos. Então, ele passou um tempo preso, né? Aí foi julgado e foi absolvido. Eu sei que ao todo ele passou 5 ou 6 anos preso, né? Aí foi absolvido, saiu, e a gente foi morar em uma cidade vizinha. E nisso eu já crescendo e sem estudar, né? Nunca parava nos cantos, não conseguia estudar direito, né? Então, mais ou menos eu vou adiantar um pouco que é pra gente ganhar tempo. Mais ou menos com 16 anos, a gente morava numa casa nossa mesmo, mas nessa época eu já comecei a beber, eu bebia, né? Bebia cerveja, cachaça, cheguei até a experimentar uma droga que a gente tirava, que era loló, alguém já ouviu falar? Tipo lança-perfume, né? A gente tirava e dava uma sensação alucinógena, né? Saía um pouco de si. Então, eu já bebia, né? Com 16 anos, já comecei a beber, andava em festa, mas assim, bem tranquilo. Mas eu não era feliz porque o meu pai sempre bebeu, né? Eu esqueci de dizer isso no início. Mas ele sempre bebeu, como bebe até hoje ainda. Ele sempre bebeu e era só ele que trabalhava, então era muito difícil, né? Só ele trabalhava, a minha mãe era aposentada já, mas era muito pouco o salário e eu vivia infeliz, né? Humilhado mesmo, porque eu já era um adolescente, um rapaz, mas não trabalhava, não tinha dinheiro para nada, né? Estudava já,
fazia a sétima série, eu era sexta, mas de tanto sofrer, porque como ele bebia, ele ia para uma cidade vizinha lá, que a gente morava meio que no interiorzinho da cidade. E o dinheiro que ele pegava, dia de serviço, ele bebia, né? Em vez dele comprar alguma coisa para dentro de casa, ele gastava com bebida e às vezes pegava 3, 4 dias de serviço para trabalhar e às vezes ele ia trabalhar num canto e eu ia para outro, porque às vezes ele pegava um dia de serviço, por exemplo, na terça-feira, eu vou trabalhar para fulano de tal e pegava também para no mesmo dia para outra pessoa. Então, como ele não podia estar em 2 cantos, então eu já cheguei até a fazer isso. Ele ia para um canto e eu ia para outro, né? A gente vivia infeliz, né? Nesse tempo morava só eu e a minha mãe com ele. Eu não tinha dinheiro para comprar nada, nenhuma roupa, nada. E as roupas que eu tinha era de um rapaz que morava aqui em Fortaleza, que a minha irmã trabalhava na casa dele, né? Então, o filho dessa família, as roupas desse rapaz, minha irmã pegava e levava para mim vestir. E para mim era uma alegria, né? Então, de tanto viver infeliz, triste, a gente resolveu vir embora para Fortaleza, né? Isso era no ano de 94, né? Então em 94 a gente veio embora para cá. E ele ficou lá no interior. Então veio para cá eu e minha mãe. E 3 irmãs que eu tinha já moravam por aqui, né? Então em 95 eu comecei a trabalhar na Vicunha, né? Trabalhei 15 anos e eu era um funcionário bom, né? Mas como eu já bebia, eu era responsável, né? A bebida nunca me atrapalhou. Mas nesse tempo eu comecei também a curtir rock, né? Eu curtia rock, ainda gosto. Não escuto como antes, né? Hoje eu seleciono mais aquelas bandas que eu escuto. Mas eu curtia rock. Chegou um tempo que eu tinha barba grande, né? Eu fazia até um cocó na barba. Depois teve outra época que eu deixei o cabelo crescer também. Meu cabelo era aqui no ombro. Usava brinco, né? Piercing. Só nunca fiz tatuagem porque eu tinha medo, né? Tinha medo de me arrepender. E também pela dor, né? Eu tinha medo também da dor. Então eu não fiz tatuagem. Mas a minha intenção era realmente de chocar pelo meu visual, né? Andava mesmo chamando a atenção pelo meu visual. Andava todo de preto, né? O dedo cheio de anéis. Mas sempre tranquilo, né? Nunca gostei de confusão. O que eu fazia só prejudicava a mim mesmo, né? Que era a bebida. Fora o álcool, eu cheguei a experimentar maconha, né? Não vou dizer que usei, porque só usei umas 5 vezes só por curiosidade, né? Às vezes o cara não quer dar uma de otário no meio dos amigos e vai, né? Isso é triste, né? Porque aí é onde começa todo o processo para você entrar na droga pesada, né? Você começar por essas drogas mais fracas, né? Então, eu bebia, eu cheguei a experimentar maconha, cheguei a cheirar esse negócio loló. E assim, eu só nunca cheirei cocaína, nunca fumei pedra, por medo mesmo. Por medo de ficar viciado e pela questão da vergonha mesmo, né? Porque tinha medo de ser preso, né? Por causa disso. E a vergonha, né? Que eu ia dar para minha família, né? E então eu sempre tive medo de usar drogas mais pesadas. Então é só bebida mesmo, né? Eu curtia rock, né? Como eu falei. Também fazia aula de forró nessa época, né? Trabalhando na Vicunha. Fazia aula de forró. Cheguei até a meio que ensinar também, né? Então, aí voltei a estudar, né? Quando eu entrei na Vicunha, eu vi que quando eu tinha saído do interior, eu tinha decidido a não estudar mais. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu vi que era preciso, né? Estudar.
Então, comecei a correr atrás de organizar alguns documentos para estudar de novo e comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu conheci uma pessoa, né? Uma mulher, e a gente começou a namorar. Eu sei que com um mês de namoro, ela engravidou, né? Quando a gente não tem Deus no coração, a gente não sabe, né? Que é pecado, né? Devemos ter namoro casto, né? Sexo só depois do casamento, né? Então, eu não tinha ainda feito uma experiência com o amor de Deus, e já tinha, bem antes, eu tinha feito primeira Eucaristia e Crisma, tudo junto. Só que eu nem sabia o que era isso. Para mim, um momento melhor na missa era na hora da paz, né? Que eu podia abraçar a menina e pegar na mão e aquela coisa, né? Para mim era o melhor momento na missa, né? Miserável. Mas tudo bem. Então, comecei a namorar essa pessoa. A gente, com um mês, ela engravidou. Pensou até em abortar. Mas eu sempre tive isso comigo, né? Se um dia uma mulher engravidasse de mim, mesmo que eu não quisesse mais ela, mas a criança eu queria, né? E foi assim que aconteceu, né? A gente se juntou, passou a morar junto e nasceu a minha filha, né? Isso no ano de 2002, quando eu me juntei em 2001. Então, em 2002 a minha filha nasceu, né? Hoje ela tem Tanto 14 anos. E eu vou dizer para vocês, você que é pai, você que é mãe, hoje, apesar de eu já ter uma certa caminhada na igreja, eu estou tendo dificuldade para levar minha filha para a igreja, né? Estou tendo dificuldade, ela não quer ir, né? Então, você que é jovem, vá, não procure a sua felicidade em outra pessoa ou em outro lugar, porque não existe. Não existe. A nossa felicidade está escondida com Cristo em Deus. Se você estiver procurando ser feliz, procurando a felicidade de outra pessoa, você vai só se decepcionar. Porque nós se decepcionamos com nossos amigos, com nossos pais, com nossos filhos, com certeza. Só não nos decepcionamos com Deus, né? Porque Ele é fiel. Aquilo que Ele nos promete, né? Então, voltando, né? Minha filha nasceu, mas a gente brigava muito, né? Ela era ciumenta, né? Ciumenta demais. Não sei porquê, né? Ciúme de mim. E ela, e ela era bonita, né? Loura. As pessoas até falavam, como é que uma mulher bonita dessa que é um amigo feio desse, né? Mas tudo bem. Então a gente brigava muito, né? A minha filha era pequenininha ainda e eu sempre me questionava. Ou eu me separo antes da menina crescer e ficar mais difícil, né? Porque ia ter aquela questão do apego, né? Ou então eu resolvo a não viver mais, vou deixar ela viver por mim. Era isso, eu me questionava. Então chegou até um dia que a gente se separou, né? A gente se separou, eu saí de casa, né? Saí de casa de tarde, quando foi à noite eu voltei. A gente sem vergonha, né? Quando a gente gosta, né? Então foi assim, a menina ainda não tinha nem nascido, né? Eu saí de casa, a gente brigou e tal. E saí de casa, né? Levei as coisas para casa da mãe, que eu não podia nem ir na casa da mãe, que ela era motivo para discussão, né? Brigas. Então eu levei as minhas coisas para casa da mãe e fui pro colégio, né? Eu estava estudando. Ela tinha desistido, né, de estudar porque ela estava grávida. Ela tinha até vergonha de mim, né, quando a gente começou a namorar. Ela tinha vergonha de me assumir. Mas aí eu disse assim, não, como é que pode? Aí perguntei, porque era que ela tinha vergonha de mim, né, de me assumir. Sei que depois que eu chamei a atenção, ela resolveu me assumir mais, né. A mãe dela não gostava de mim, porque a mãe dela, ela mesmo dizia, né, que era racista, tinha preconceito.
E ela era bem clara, né? Ela deixou claro que não gostava de mim por causa da minha cor. E eu nem liguei, né? Eu não fiquei com raiva dela porque eu também sou bem claro, sabe? Eu falo a verdade, né? Então, beleza. A gente. Aí eu fui pro colégio à noite e fiquei pensando, né? Chorei muito também, né? Gostava dela. Achava que não gostava, né? Mas quando a gente separa, a gente vê que a pessoa ainda é importante. E eu sabia que se ela ficasse na casa dos pais dela com uma criança pequena, ela ia sofrer, né? E minha filha ia sofrer também. Então quando eu saí do colégio, eu fui lá na nossa casa, que era vizinha da casa da mãe dela. Eu sei que a gente acabou fazendo as pazes de novo, né? Me separei de tarde, quando foi de noite, já ficou tudo em paz e no outro dia ela mandou ir buscar as coisas, né? Eu voltei. Mas para resumir, né? A gente brigava muito, depois eu voltei e as brigas continuaram, ela não mudava, né? Eu dizia que ela só ia me dar valor quando ela me perdesse. E chegou um tempo, quando a minha filha já tinha 1 ano ou 2, eu me separei de vez, né? Isso foi, deixa eu ver aqui, mais ou menos, deixa eu ver aqui que eu fiz aqui no rascunho, mais ou menos em 2002, né? Aliás, 2004. 2004 eu estava separado, né? Então foi o ano que eu voltei pro mundo de novo, né? Porque quando eu conheci ele, a gente se juntou, eu deixei toda uma vida assim, de andar em show de rock, né? De beber. E era só mais em casa mesmo, né? Então quando a gente se separou, eu voltei pro mundo de novo, né? Voltei pro mundo, por esse tempo que eu deixei o cabelo crescer e vivi, né? Vivi muito, um certo tempo, fazendo o que dava na telha, né? Bebia, andava em festa. Eu acho que eu posso falar, né? Aqui, porque as crianças não vão saber o que, é que eu vou dizer, né? Não entendem. Mas eu andava em prostíbulo, né? Era viciado em pornografia, era viciado na masturbação, né? E isso, graças a Deus, isso é coisa hoje que faz parte do meu passado, né? Hoje eu sou livre da masturbação, mas infelizmente eu vou dizer para vocês, a pornografia me persegue, né? Se eu vacilar, eu caio nessa fraqueza, nesse pecado, na pornografia, que é algo assim que tem causado muito prejuízo na vida dos jovens, em muitos casamentos, né? Eu vejo falar de mulher que não aceita, né? Ela sabe que o seu marido vê pornografia e elas não aceitam. Então isso é um grande mal, né? Isso é pecado, é pecado. Se nós caímos nesse vício da pornografia, nem comungar nós podemos, tá certo? Então eu tenho que lutar muito contra essa minha fraqueza. Mas, graças a Deus, hoje eu sou um homem livre da masturbação, do alcoolismo e de drogas, né? Hoje eu não uso mais nada disso. Graças a Deus, sou livre. E de 2004 para cá, depois que eu me separei, eu fiz tudo isso de errado que eu disse, né? Mas não encontrei mais ninguém para ter um relacionamento sério. Porque assim, eu tenho isso comigo. Eu prefiro estar só do que estar, não vou dizer mal acompanhado, mas estar com uma pessoa para estar brigando, entendeu? Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Embora que hoje eu tenho uma mentalidade diferente, né? Eu tenho uma mentalidade diferente, porque na época que eu vivia com essa pessoa, se nós fôssemos da igreja, eu saberia que eu deveria amar ela do jeito que ela é, né? Com todas as suas fraquezas e limitações, do jeito que ela era, né? Então eu teria aceitado todas as condições, porque quando eu vivia com ela, eu buscava fazer as minhas vontades e ela as vontades dela. É por isso que a gente brigava muito.
né? E quando um casal vive em Deus, eles buscam fazer a felicidade uns dos outros, né? Você não pensa mais na sua felicidade, na felicidade do outro. Então, em 2006 foi quando começou o meu processo de conversão, né? Eu andava no mundo e nesse tempo, 2016, me convidaram para fazer parte, para ser padrinho de uma criança, né? Então eu aceitei, a gente foi ser padrinho dessa criança, eu e minha irmã, e na reunião de batizado, uma das pessoas que estava lá na pastoral do batismo me convidou, né, para fazer parte da equipe, né? E eu disse assim, não, eu não vou não, porque eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não conheço nada da palavra de Deus. E disse que não ia, né? E eu tinha um cabelo grande nessa época. Ele foi lá onde eu estava, porque eu tava de boné, né? E ele foi pedir para mim tirar o boné, né? Porque não ficava legal estar na capela de boné e tal. Por isso que eu estava de boné. E ele foi lá, né? Mas eu já conhecia ele de vista, né? Então ele me convidou para fazer parte da equipe do batismo. E eu disse que não, mas ele insistiu um pouco, né? É por isso que eu vou dizer para vocês. Quando vocês for evangelizar uma pessoa, não desista logo no primeiro não. Insista um pouquinho. Porque talvez você seja o canal da graça de Deus na vida daquela pessoa naquele momento. Então ele insistiu um pouco, né? Vamos, rapaz, não tenha medo não. Não é obrigado nos primeiros encontros você falar não. Você vai aprendendo e depois você começa a participar. Então eu disse assim, então já era, né? Então eu vou. Quando eu disse esse vou, no mesmo instante eu me arrependi, né? O que foi que eu fiz? E saí da capela São José arrependido, né? Que tinha dado o meu sim, né? Para fazer parte da equipe do batismo. Mas eu já saí da capela também com esse pensamento, né? Que eu tinha que mudar. Porque com a aparência que eu tinha, não dava para evangelizar, né? Imagine aí, pessoa de brinco, todo de preto, para evangelizar. Então, eu tenho muito isso comigo, né? Que a nossa aparência, a nossa vida já é o evangelho, né? Já é evangelização. Então, eu saí dali já decidido a mudar, né? E com pouco tempo eu cortei o cabelo, né? Foi uma alegria quando eu cheguei em casa, né? Não disse a ninguém que eu ia cortar o cabelo aqui assim. Saí. Aí quando eu cheguei, o cabelo assim todo cortadinho e tal. Então foi uma alegria, né? Quando a minha filha me viu, ficou feliz. Ela já era assim um pouco maior. Meus pais também ficaram felizes, né? E a partir daí eu comecei a participar das missas aos domingos, celebração aos sábados. E fui me abrindo, né? Me abrindo esse processo de conversão. Mas ainda com um pensamento muito mundano ainda. Ainda tinha o vício da masturbação nessa época, né? Mesmo na igreja, fazendo parte de pastoral, mas ainda tinha o vício da masturbação, da pornografia. E para mim, nessa época também, seria tranquilo. Se eu começasse a namorar, para mim seria tranquilo ter vida sexual ativa, né? Isso não pode. O jovem que é cristão, se ele estiver namorando, é chamado a ter um namoro casto, namoro santo, né? Namoro vivendo certas realidades que o mundo ensina hoje é pecado. É pecado, não podemos nem comungar se estivermos vivendo assim, né? Então, eu tinha uma mentalidade muito mundana ainda. Mas ia vivendo, né? Ia vivendo na paróquia, participando de tudo, né? Dos festejos, das santas missas. Não ia para a missa todo domingo, mas eu ia. Nós que somos cristãos, somos chamados a ir para a missa todo domingo. Todo domingo, né? Faltar a missa dominical é pecado. Então, hoje
eu vivo assim, né? Missa, não falto às missas aos domingos, mas nesse tempo que eu era paroquiano, eu ainda tinha a mentalidade muito mudando, como eu falei, mas fui me abrindo, né, a conversão, deixando Deus me formar, ficava também nesse vai e vem na academia que eu fazia aula de forró, né? Não que seja pecado, né, você dançar, mas eu vivia assim muito à minha vontade, né? Andava na paróquia, fazia algumas coisas assim na igreja, né? Cheguei a ensinar crisma, fui catequista, participava da pastoral do batismo. Então assim, eu abraçava tudo, né? O que era das coisas de Deus eu fazia, né? Mas fui percebendo, né, que precisava viver mais a radicalidade do Evangelho, buscar mais conhecer da palavra de Deus. E fui vendo, né, que por mais que na paróquia tenha formação, mas infelizmente as pessoas ainda vão vivendo muito a sua vontade, né? A vontade de Deus não. Vão vivendo um evangelho que não vai lhe obrigando a certas coisas, né? Então eu vi que aquilo não era para mim, né? Então eu me afastei um pouco da, das coisas da paróquia, mas ainda hoje eu ainda ajudo na pastoral do batismo, na minha comunidade, né? No Bangu 1. E em 2013, mais ou menos, eu comecei a participar de grupo de oração no Shalom, né? Participar de grupo de oração e fui buscando, né? Buscando conhecer mais sobre a palavra de Deus, né? Deixar Deus realmente me informar. Então eu passei um tempo em grupo de oração, fiz vocacional aberto, não ingressei, achava que eu ia ingressar logo na primeira vez que eu fiz, né? Pô, já tenho uma caminhada na paróquia, não ingressei, fiz de novo, aí ingressei no vocacional fechado e depois mandei carta pedindo ingresso na comunidade e hoje eu sou P2, né? Sou postulante de segundo ano. E é mais ou menos isso, meu testemunho, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Estou aqui para responder, né? Eu vejo que o senhor tem uma correntinha, que é a indicação de criar um escravo de Maria. A Isso, partir de que momento o senhor passou a ser escravo de isso. Então aqui essa corrente foi assim, outra graça muito grande, né? Que eu vivi, né? Vai fazer 2 anos, aliás 3 anos que eu sou escravo de Maria, né? Me consagrei a ela pelo método de São Luís Maria de Montfort. Vocês conhecem esse santo? Então, todos nós somos chamados a isso também, a nos consagrar a Maria. Já somos, né? Na cruz, quando Jesus disse ao discípulo amado, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento, ele nos consagrou a Maria. Mas é interessante, né? A gente conhecer esse método de São Luís Maria de Montfort, que é o método que eu me consagrei. E é uma graça, né? Quando a gente se consagra, porque o demônio não quer que você se consagre, né? O demônio escondeu o tratado, que é um livro que a gente lê antes de fazer a consagração, escondeu esse livro por mais de 130 anos, né? Para que ninguém pudesse se consagrar. Então foi uma graça que eu alcancei na minha vida, né? Foi de ter me consagrado a Maria, né? Vai fazer 3 anos da minha consagração e é muito viva assim Maria na minha vida, sabe? A proteção, a providência. No tempo que eu estava me preparando para me consagrar, que a gente faz uma preparação, né? Vou dizer para vocês, eu andava a pé nessa época, eu não tinha uma bicicleta que eu tenho hoje, mas eu fazia só dizer assim, pedir uma carona, mas era só eu fechar a boca, ela providenciava uma carona, né, para mim. Então é uma graça muito grande essa consagração
a Maria, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perguntem, gente. Quero responder. Quero ajudar de alguma forma vocês. Vão perguntando aí, vão pensando enquanto eu vou lembrando aqui mais de alguma coisa para me falar da minha vida. Perguntem, gente. Então é isso, né? Eu tive essa vida meio tortuosa, né? E falo com vergonha, mas como é graça alcançada, deve ser graça testemunhada, né? Não falo com orgulho do que eu fiz, né? Das minhas fraquezas, né? Dos meus pecados, né? Dos meus vícios, né? Das minhas fraqueza mesmo, né? Então é com vergonha. Falo com vergonha, não com orgulho, mas é para ajudar a edificar a fé de outras pessoas, né? Para que não caiam nas ciladas do demônio, né? Porque o mundo está aí, né? Nós que somos cristãos, que lutamos para ter uma vida de santidade, não é fácil. Vamos nadando contra a maré, né? É a mídia que vai pregando uma ideologia de que tudo é normal, tudo é permitido, mas nós sabemos, né, que nós que somos cristãos, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, né? Então, precisamos buscar viver uma vida de santidade, né? Rezar de preferência o texto todo dia, pedindo que Maria venha em nosso auxílio, né? Pedir também o auxílio do Espírito Santo, para que ele venha sobre o nosso entendimento, sobre nossa inteligência, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. Alguém quer perguntar alguma coisa? A irmã aqui quer perguntar, mas está com vergonha. Então, mas é isso, gente. O senhor descobriu um pouco, você na sua juventude, não foi? Essa parte assim, já conheceu na sua juventude essa mulher e tal. O que o senhor queria dizer assim para nós jovens, assim, que vive no mundão, que é influenciado pelo amigo, qualquer coisa nova que a gente quer experimentar? É ter cuidado, né? Ter cuidado com a internet, né? Se eu perguntar aqui, quem tem um celular com internet, eu acho que todo mundo levanta a mão, né? Isso é um perigo, né? Então, devemos nos vigiar, porque antigamente, interessante o que ela perguntou, que agora me veio na mente, né? Na minha época de 16, 17, 20 anos, para a gente ver uma revista pornográfica, a gente tinha que passar pela vergonha, né? De ir na banca, de comprar, ter todo aquele trabalho, né? Todo para você ver a foto de uma mulher, né? E hoje não, você está procurando a história da vida de um santo, quando pensa que não, aparece uma coisa que não tem nada a ver na sua frente, né? Então, é complicado, né? É complicado. Nós andamos correndo para não ver essas coisas, mas vão saltando aos nossos olhos, né? Então, é difícil. E eu vou dizer aqui uma coisa, né? Que depois que vai fazer um ano que eu não assisto mais a Globo. Vocês lembram de um episódio que aconteceu, de um programa de humor, Zorra Total, que fez denegriu a imagem de Maria, né? Não sei se vocês lembram, né? Que é meu corpo, minha vida, minha vontade. Era mais ou menos isso, né? Era um homem grávido e colocando em dúvida a virgindade de Maria, né? Então, eu como escravo de Maria, eu como um filho, um consagrado, um apaixonado por ela, eu disse, não, eu não posso dar ibope a uma emissora dessa. Então vai fazer um ano que eu não assisto a Globo. E eu digo para vocês que assistem a Malhação, né? Infelizmente, muitos jovens assistem, né? Como eu disse que eu tenho dificuldade em levar minha filha para a igreja, é por culpa da Globo, né?
a nossa dificuldade de evangelizar muitas vezes começa dentro de casa, né? Então, é muito difícil, né? Muito difícil você evangelizar em casa. Lá em casa é uma luta. O pessoal não assistir a Globo, né? Já coloquei padre falando mal da Globo para minha mãe ver e não assistir, mas é uma coisa, sabe? Parece que ela passou a gostar mais da Globo. Então, infelizmente, a minha família não me ajuda muito na questão da evangelização da minha filha. Porque lá, a Globo lá em casa é 24 horas. Minha mãe começa a assistir 2 horas da tarde e vai até 11 horas da noite. E é católica, viu? Lá em casa parece uma igreja. Quando você se vira, você vê a imagem de um santo. Mas infelizmente tem essa miséria chamada Globo que tem destruído muita família. Destruído muita família e muito jovem, né? O nome dessa novelinha que tem aí, né, é Malhação. Mas o verdadeiro nome dela é Malha do Cão, que é uma rede sutil que vai pegando principalmente os jovens, né? Mostrando que é natural 2 homens se casar, 2 mulheres, mostrando que é normal engravidar na adolescência, ser mãe solteira, né? Então a Globo vai formando a mentalidade das pessoas dessa forma errada, né? A Globo tem 2 finalidades. A Globo tem 2 objetivos: destruir as famílias e a Igreja Católica. Pode ter certeza, né? Eu falo assim, sem medo da Globo. Eu falo mal mesmo. O que eu puder fazer para tirar uma pessoa da frente da televisão, para não estar vendo a Globo, eu faço, né? Então, eu acho que é isso, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Perguntem, gente, perguntem. Quero responder. Não vou perguntar aqui quem assiste a Malhação não, viu? Porque é para ninguém se acusar. Na Globo, né? Mas é assim, né? A Globo ela dá um tapa e assopra, né? Ela não vai chegar assim de cara e só jogar o que ela quer fazer, não. Ela faz as coisas sutilmente, entendeu? O diabo ele age assim, ele fala uma verdade e 3 mentiras, né? E assim as coisas vão acontecendo, né? Porque dizem que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? E é assim. A Globo ela vai misturando algumas verdades, até umas coisas interessantes, né? Mostrando crianças desaparecidas, mães preocupadas, né? Ela mostra algumas realidades interessantes para atrair, né? Mas para depois jogar o veneno sutilmente, né? Sem a gente perceber. Amém? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então é isso, né? Livramento? Rapaz, livramento assim de vida não, mas passei umas vergonhas, né? Cheguei nessas minhas bebedeiras em festa. Cheguei a beber de dormir nos cantos. Por 2 vezes, né? Por 2 vezes eu cheguei a dormir em festa e acordava em casa, né? Os meus colegas me levavam para casa de carro ou nas costas. Pense aí. Eu lembro que uma vez eu estava no CRP, né? E dormi, bebi, dormi. E antes de terminar a festa, os meus colegas, acho que quem conhece aqui vai ter uma ideia, né? Ali do CRP, lá pro Banguê, com um negão desse aqui nas costas, todo mole. Imagina aí. E a gente fica pesado, né? E eu que sou magro desse jeito, né? Então assim, passei essas vergonhas, né? Triste, né, gente? Triste, né? Infelizmente o alcoolismo é uma droga sutil, né? Que tem destruído muitas famílias. E é a porta de entrada para outras drogas, né? Infelizmente, né? Então, assim, livramento de vida mesmo, graças a Deus, eu acho que Maria já me protegia, eu tenho certeza, né?
porque eu andava à noite, né? Saía e andava à noite a pé. E, graças a Deus nunca me aconteceu nada, né? De assalto, alguma coisa assim, né? Para que realmente a minha vida tivesse em perigo. Com certeza a Maria já me guardava com seu manto, né? Mais alguma pergunta? Então assim, como eu disse, né? Hoje eu vivo só, não vivo com ninguém, mas pretendo encontrar alguém, por que não? Né? Ainda quero encontrar minha cara metade, né? Esse tempo todinho que eu me separei, que eu realmente percebi que eu tinha que fazer a vontade de Deus, né? Me libertei da pornografia, entre aspas, né? Como eu disse, me persegue. Se eu tiver cuidado, eu caio, né? Às vezes eu estou na internet e vendo até uma coisa boa da igreja, mas a pornografia salta na sua frente, né? E se não se vigiar, você cai, né? Mas com certeza eu posso dizer para vocês, né, que a vida de bebedeira, droga que eu cheguei a experimentar, isso eu sou um homem livre hoje, graças a Deus, né? Da masturbação, né? Hoje eu busco um relacionamento sério e santo, né? Depois que eu realmente entendi isso, que eu tenho que viver a radicalidade do Evangelho, eu estou só, né? Não sei quanto tempo faz que eu não fico com uma mulher, assim, mas de maneira mais íntima, né? Deve estar para mais de 5 anos. E para mim é tranquilo, né? Mas eu ainda penso em encontrar alguém, se Deus me der a minha Maria, né? Que seja uma mulher santa, que me ajude a viver a minha fé. E é isso, né, gente? Espero que o meu testemunho tenha ajudado a vocês perceberem, né, que é preciso buscarmos abrir o nosso coração para que Deus venha transformar, né? Deixar que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Então, nos abramos, né? Nos abramos, deixamos a graça de Deus nos contagiar, deixar que o Espírito Santo venha purificar e busquemos formação, né? Buscamos formação, conhecer. Tem outra coisa também que eu não gosto, né? Que eu faço questão de falar mal, é do PT. Também não gosto, né? Partido abortista, né? O cristão que apoia um partido abortista pode-se dizer que está se condenando ao inferno, entendeu? Infelizmente, gente, nós vamos vivendo de maneira, fazendo nossa vontade, porque às vezes nós acreditamos que o inferno não existe, que o demônio não existe, mas existe. E algumas atitudes nossas vai nos condenando ao inferno, né? Vai nos condenando ao inferno. Pode ter certeza que o inferno existe. E se nós não estivermos fazendo as coisas certas, a vontade de Deus, vamos para o inferno, né? Com certeza. Eu acho que é isso, né, gente? Que vocês possam deixar Deus agir no coração de vocês, né? Que vocês possam buscar mais fazer a vontade de Deus, né? Vocês que são jovens, obedecer aos pais, né? Ir para a missa de coração aberto, deixando que Deus venha mesmo habitar no coração de vocês, né? Tenham fé, tenham fé. Então, tudo que eu vivi, eu vou agradecer a Deus por Ele ter me alcançado com a sua misericórdia, né? Porque se Ele não tivesse me alcançado, eu não sei onde eu estaria hoje, né? Preso, morto, porque é isso que acontece, né? Quando nós não nascemos de novo, né? Quando nós não nascemos da água e do Espírito. Então, amém, né? Agradeço por cada um que está aqui, né? Agradeço, acho que posso dizer que o convite, né, que me fizeram para estar aqui e falar um pouco da minha vida, né? Espero ter ajudado, amém?